Então, estou eu aqui mais uma vez para poder falar sobre um assunto que eu nunca abordei aqui, mas que eu resolvi falar dessa vez, aproveitando que eu estou de férias, então eu vou ter mais tempo para me dedicar a essas coisas, né? Inclusive, vou participar na sexta-feira, provavelmente, da gravação de um vídeo com um influencer aqui da região de onde eu estou neste instante, aqui em Portugal, e ele vai abordar isso de forma mais profunda, né? Bom, eu queria provocar essa reflexão já com uma pergunta reflexiva para quem tem o propósito de migrar, né? Você já se imaginou chegando num país completamente novo, sem conhecer ninguém, sem muitas vezes saber falar o idioma, e ainda precisar recomeçar sua vida do zero? Eu acho que essa é a grande pergunta que você tem que fazer antes de pensar em outra coisa. Os desafios de imigrar, eles vão muito além do que simplesmente mudar de endereço, né? Você tem que fazer realmente uma programação muito bem feita, porque tudo tem que ser pensado. O aspecto financeiro, o aspecto da mudança completa de rotina, dos desafios que você terá pela frente no início, que não são poucos. Você vai precisar também de colocar em pauta as preocupações com onde você vai morar, como você vai se manter, de quem você vai precisar de apoio e quem está disposto a te dar esse apoio quando você chegar por aqui e até mesmo antes de você chegar por aqui. Então, esse vídeo é sobre isso. Eu não dou receita de bolo para ninguém. Eu não vou falar o que você deve fazer. Eu vou falar apenas dos aspectos que eu, como imigrante há quase 2 anos, percebi. E por isso eu me sinto na obrigação de compartilhar. Porque eu fui muito ajudado quando cheguei. E um dos propósitos que eu tenho é justamente transmitir o conhecimento e a experiência vivida como forma de criar um alerta para as pessoas que pensam em fazer isso, né? Então, você vai ter que preocupar mala, aeroporto, pessoas tentando se comunicar em outra língua, chegada, choque inicial, sensação de solidão e de estar perdido. Você vai ter dificuldade. Se tiver vindo para Portugal, nem tanta, mas mesmo assim tem, tá? A dificuldade com o idioma. Eles falam muito rápido, não gostam de repetir, muitas vezes você vai ficar perdido. As diferenças culturais do dia a dia, em coisas simples, por exemplo, como comida, transporte, regras sociais, né? São coisas que pegam realmente. Não nos preocupam, mas que pegam realmente, tá? E o principal de tudo, eu acho que é a falta da rede de apoio logo no início. Essa é a principal de todas. Você chega aqui praticamente órfão. Você não conhece ninguém, você não sabe quem são as pessoas. Acredite, existe muita gente ruim, existe muito trambiqueiro, existe muito oportunista. Pessoas que você vai encontrar que aparentemente estão disponíveis a te ajudar, mas que, no entanto, estão prontas para poder te dar um golpe no primeiro momento em que você abaixar sua guarda, né? Você vai ter também o desafio da burocracia, da regularização, porque naturalmente você vai querer e vai ter necessidade, vai ter pressa de conseguir os documentos legais, né? E você vai perceber que por conta disso, os impactos de estar irregular, você não vai ter acesso a serviços de saúde, você provavelmente não vai conseguir ter acesso a emprego formal, até porque se a fiscalização aqui dentro do país pegar você trabalhando para qualquer empresa
de forma informal, quem está te dando a oportunidade de emprego recebe uma multa muito pesada com essas mudanças novas que houveram na lei de imigração. Isso está cada vez mais apertado e mais difícil. Hoje a gente vê os agentes de imigração batendo na porta das empresas, pedindo que as pessoas saiam para fora com os documentos na mão, verificam ali na hora se você está legal. Se não estiver legal, ali mesmo você já é conduzido para um local adequado, acompanhado de uma autoridade policial. Você vai ter a incerteza do medo da deportação. Você vai viver o estresse psicológico da espera por essa regularização, que é muito lenta. O país, apesar de estar localizado aqui na Europa, falando especificamente de Portugal, ainda é muito arcaico na forma de lidar com certas coisas, né? Eu realmente me assustei com isso, porque eu achei que fosse uma coisa que andasse mais rápido e, no entanto, não é, né? Você vai ter a dificuldade também do acesso aos serviços essenciais, por exemplo, de saúde. Para você ter acesso ao Serviço Nacional de Saúde, você tem que ter um número chamado utente, que é o número do seu registro dentro do Serviço Nacional de Saúde. Para você ter o número do utente, você tem que ter o atestado de morada, e para você ter o atestado de morada, você tem que ter um contrato de arrendamento registrado nas finanças e apresentar isso dentro de um posto de saúde da região de onde você mora. E tem que ter também o NIS, que é o número de inscrição da Segurança Social, que se fosse no Brasil seria um registro dentro do INSS, que é o documento mais difícil hoje, seguramente, de você conseguir tirar aqui, porque eles só estão fornecendo o NIS hoje para quem já tem uma promessa de emprego ou para quem vai começar a trabalhar numa empresa e a própria empresa se compromete a fazer a requisição desse NIS. Então, essas dificuldades a gente tem que estar preparado para ela, né? Aqui você é um país que está muito próximo de outras nações como França e como Espanha, então você pode ter barreiras linguísticas, porque é muito usado o francês e o espanhol nas empresas. Eu mesmo trabalho para uma multinacional belga, e onde se fala lá muito francês, e se fala o inglês. Eu me viro com o inglês porque eu não tenho francês, apesar de ter uma noção e de estar aprendendo aos poucos. Perdão, eu não falo francês, né? Então, falando nesse aspecto de emprego, esteja preparado para aceitar trabalhos que estejam abaixo da qualificação que você tem. Eu cheguei aqui em Portugal com uma qualificação muito alta. Ocupei cargos importantes no Brasil, de gestão, de direção, em segmentos diferentes, dentro do serviço público, mas também dentro de grandes organizações privadas. E quando cheguei aqui, meu primeiro trabalho foi na informalidade, numa imobiliária, e depois eu passei para o chão de fábrica para trabalhar numa multinacional portuguesa. E graças a Deus, com meu esforço e minha dedicação, fui enxergado por uma outra empresa, onde hoje tem um cargo de chefia. Mas não foi fácil e continua não sendo fácil, né? Você tem que estar muito preparado, porque vão aparecer pessoas que vão te explorar, que vão te prometer uma coisa e vai chegar lá na hora do seu trabalho, as condições vão ser precárias, né? Você vai ter que acostumar com esse ritmo, porque nem tudo são flores, né? Se você estiver trazendo filhos para emigrar junto com você, certifique-se antes de que a região para onde você está indo tenha transporte público que facilite o deslocamento de seus filhos a uma educação, para que você tenha uma adaptação familiar mais tranquila, né?
Essa introdução dos filhos em escolas novas, elas são cercadas de burocracia. Inclusive, você deve procurar saber quais são os documentos que essas escolas exigem para que você possa matricular o seu filho. E já traga isso pronto, porque a burocracia é grande. Você vai ter uma percepção por parte dos seus filhos em relação à diferença na forma de ensino, né? Existem algumas ONGs que até prestam apoio para essas comunidades de imigrantes. Eu acho isso importante. E vou dar uma dica. Se você está chegando aqui, indiferente de qual seja a sua orientação religiosa, eu acho importante que você procure uma igreja, porque na igreja você vai conhecer novas pessoas e começa a criar um bom relacionamento. E ali a probabilidade de você ter uma orientação com pessoas que estão unidas pela fé, que pode ser importante para você, até como sustentação moral, psicológica, nesse período de adaptação que você vai viver, tá? Um outro grande desafio que você também tem que estar preparado para viver com isso aqui é em relação ao preconceito e aos casos de xenofobia. Quem diz que não existe está mentindo. Existe. Em algumas regiões, mais do que em outras. Eu moro, por exemplo, no norte de Portugal, no distrito de Braga, na cidade de Faf. E na região norte de Portugal, morei em Guimarães a maior parte do tempo em que cheguei aqui em Portugal. Hoje, por conta do meu trabalho, moro em Faf. Mas aqui no norte de Portugal, você tem um perfil de acolhimento que é muito diferente da região central de Portugal, que é onde está Cascais, Lisboa, Sintra, Setúbal. E você tem outro perfil também em relação ao sul de Portugal, que é a região do Alentejo e até mesmo o extremo sul, que é a região do Algarve, nas cidades lá de Lagos, Albufeira, enfim. Esteja preparado para isso. O que eu digo para todas as pessoas é que, indiferente se te colocam um estereótipo sobre os aspectos da imigração, a discriminação de sotaque, a discriminação quanto à aparência, quanto à sua nacionalidade, esteja preparado para ser resiliente. Entenda que Portugal, nos últimos anos, sofreu uma avalanche de imigração. E isso trouxe impactos sociais bastante severos no dia a dia do cidadão português. Os principais são relacionados à mudança de cultura. Apesar de ter uma facilidade no processo de imigração para países que são signatários do acordo que tem com Portugal, que países que pertencem à comunidade de países de língua portuguesa, existem muitos imigrantes asiáticos, africanos, europeus também da área leste da Europa, que vêm de países muito subdesenvolvidos, como Bangladesh, como o Paquistão, Marrocos, Turquia. E essas pessoas também chegam aqui e eles têm dificuldade com a língua e uma mudança cultural bastante severa, principalmente no que diz respeito ao respeito às mulheres. Então você tem que estar muito preparado para isso. A pesquisa é a melhor forma de você se orientar inicialmente, e depois que a sua pesquisa já estiver toda feita, anotada num caderno, isso não exime você da obrigação de aprofundar, de refinar a pesquisa, procurando o melhor lugar para poder se instalar. Então esteja preparado para isso. Rodrigo, o que mais pega quando você vai falar no processo de imigração? Se a gente estiver falando do aspecto financeiro, eu vou dizer aqui sem medo de errar. O que mais peca é o arrendamento, é o aluguel. Porque Portugal
relativamente um país pequeno, tamanho do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, tem 10 milhões de habitantes, o país inteiro. De uma ponta a outra do país são 700 quilômetros, né? Então, é uma zona geográfica pequena, com muita procura e pouca oferta. Isso faz a especulação imobiliária jogar o preço lá para cima. O salário mínimo hoje em Portugal, agosto de 2025, é 870 euros. É um dos menores salários da Europa. E o arrendamento de um apartamento de 2 quartos aqui em Portugal, ele pode variar de 500 a 1.000 euros, a 1.200. Vai depender da região que você está buscando esse imóvel. O que se vê na prática para imigrantes que estão vindo sozinhos, ou no máximo um casal sem filhos, é que essas pessoas inicialmente procuram residências compartilhadas, onde você tem o acesso a um quarto e a área comum desse apartamento, dessa casa, é usada por todos. Estou falando de cozinha, estou falando de sala de estar e de casas de banho. A média que as pessoas têm pagado aqui varia entre 300 e 400 euros por solteiro para um quarto, que já está com a despesa de energia, de internet e de água incluído dentro desse valor. Se for para um casal, pode variar de 450, 500, 600, também vai depender muito de onde você escolher morar. A sugestão que eu dou, procure esses anúncios na OLX, no Marketplace, procure no Idealista, procure também nos grupos de brasileiros que moram aqui em Portugal, que estão no Facebook, mas tenha atenção ao que eu vou dizer. Procure muito saber antes de dar qualquer sinal financeiro para qualquer pessoa. Eu tenho 2 casos de amigos próximos que infelizmente perderam dinheiro com isso. Um perdeu menos de 500 euros, o outro perdeu mais de 1.000 euros, com pessoas de má fé. E fora isso, tem inúmeros outros que também já perderam e que a gente vê relatos todos os dias dessas pessoas falando sobre isso. Então, o maior problema de quando se pensa no planejamento para vir para Portugal está realmente em torno do custo de morar, quanto os arrendamentos, que é realmente muito caro. Em relação à sua alimentação, o acesso à alimentação realmente vale muito a pena. Você consegue fazer em média, eu falo por mim, uma pessoa sozinha, aqui, eu gasto de 150 a 200 euros por mês de alimentação, aqui, tá? Eu gasto também em média, se você for usar o serviço público de transporte, você pode ter acesso aos passes. E esses passes vai depender também da região, mas varia entre 20 e 40 euros por mês para você conseguir fazer o deslocamento de casa para o trabalho, de casa para a escola, vai depender do que você se propor a fazer. E também você vai ter acesso ao vestuário, por exemplo, que também é bastante barato. As pessoas, quando chegam aqui, procuram sempre as lojas mais em conta. E eu vou falar de 2 que todo mundo conhece. Uma delas é a Primark e a outra é a Lefties. A Lefties é uma empresa do grupo da Zara, mas que vende produtos bem acessíveis. Uma t-shirt como essa aqui, se você for comprar na Zara, ela custa em torno de 14 euros. A mesma t-shirt, talvez com um fio um pouco mais de qualidade um pouco inferior, mas uma t-shirt que vai te vestir, na Lefties você vai comprar por 3 euros, por 4 euros, né? Então você consegue fazer um guarda-roupa legal, comprando roupas baratas,
se alimentando bem, e seu maior desafio vai ser realmente em relação ao arrendamento. Se está vindo de casal, eu acho que é a melhor das opções, porque vocês terão duas pessoas trabalhando e praticamente uma suportando o peso das despesas, enquanto o dinheiro do outro sobra para você começar a fazer o seu pezinho de meia, até porque quando você for dar um passo adiante para alugar o seu próprio apartamento ou casa, você vai ter que fazer o desprendimento de uma quantidade monetária significativa. Estou falando de 3 vezes, em média, o valor da sua própria renda. O que eu quero dizer com isso? Se você for alugar um apartamento que custa 600 euros, você provavelmente tem que ter 1.800 euros disponíveis na sua mão, que é para poder entregar para o senhorio quando você for entrar no apartamento, porque ele cobra de você uma renda e 2 calções. E aí sim você consegue entrar para o apartamento, tá certo? Então esteja preparado para tudo isso. O deslocamento inicial é bastante complicado, você vai ter que andar bastante para conhecer as cidades, para conhecer os serviços, para poder principalmente conseguir fazer toda a documentação que você vai precisar. Então venha com um planejamento financeiro que te permita suportar esses meses de espera, porque pode ser que você consiga tirar os seus documentos rápidos, mas as histórias que a gente ouve por aí é que normalmente tem demorado. Eu já passei por um processo de espera bastante grande, de mais de ano, esperando o título de residência chegar. E eu vou dizer para você que cada vez mais as regras estão mais apertadas, tá certo? Então, esteja preparado para suportar tudo isso, né? E agora eu vou falar do aspecto emocional, que para mim é uma coisa que pega bastante, que essas dores emocionais de você ser tratado como um estranho aqui realmente pega bastante, né? Fora a saudade da família, fora a saudade dos amigos, fora os hábitos e costumes que você tinha na sua origem, né? Antes de decidir vir para cá, existe a complexidade da desconfiança e dos aspectos emocionais que cercam tudo isso, né? Eu estou falando de, por exemplo, você ter o problema da solitude. Viver a solitude muitas vezes é uma escolha, mas a gente tem que tomar cuidado para a solitude não virar solidão. Ainda essa semana eu estava conversando com uma pessoa que imigrou faz muito tempo, que veio numa condição diferente do que a maioria vem, que é com visto de procura de trabalho, e essa pessoa agora não está conseguindo se legalizar aqui. Já é uma mulher que já tem mais de 50 anos de idade, e eu soube através de outra pessoa, eu tentei ajudar, eu corri atrás de uma oportunidade de trabalho, eu entrei em contato com algumas agências de emprego aqui, e todas foram unânimes em dizer que para se conseguir um trabalho aqui precisa de toda a documentação e também precisa de já ter pelo menos o e-mail da AIMA convocando para uma entrevista, ou então que você apresente a guia que você tem que pagar para a AIMA para poder participar da entrevista, ou até mesmo um comprovante de entrega desses documentos na própria AIMA. Do contrário, você não consegue participar de nenhum processo seletivo, não. Tá? Eu acho que as duas palavras-chave que a gente tem que considerar com bastante sabedoria
nessa análise do processo migratório, superação e resiliência. Os desafios são diários. Você precisa de construir novas amizades, você precisa de pavimentar uma estrada nova para a sua vida, com boas relações. Isso não é fácil, né? Mas também é preciso dizer coisas boas. Nós temos muitos imigrantes aqui com casos de sucesso. Pessoas que saíram do Brasil sem muita perspectiva e chegaram aqui, correram atrás, se envolveram, se qualificaram, se capacitaram, cresceram e viraram empresários, viraram donos dos seus próprios negócios, saíram de Portugal e foram morar em outros países onde as oportunidades também existem, depois que você esteja totalmente documentado, né? Então, nós precisamos de aumentar e fortalecer essa rede de apoio. Eu estou disponível, sempre acho um tempinho para dar uma orientação, para dar alguns conselhos. Deixo claro que eu não tenho agência de turismo, que eu não tenho nenhum ganho financeiro com isso. Eu tento ser sincero e honesto com as pessoas que me procuram pedindo algum tipo de conselho. E eu indico pessoas que eu conheço, que são capacitadas, habilitadas nesse processo de legalização, como advogados que estão inscritos na Ordem dos Advogados aqui em Portugal, para que possam ser consultados diante dessas demandas, né? Então, se você conhece alguém que está pensando em imigrar ou que já chegou aqui e que está vivendo tudo isso, que precisa de algum conselho, o meu conselho para você que já está aqui é: acolha. Dê o seu ombro como suporte, porque pode ser a última coisa que essa pessoa esteja buscando antes de tomar a decisão de vir ou até mesmo de voltar para o nosso país, né? E é muito duro a gente ouvir os relatos de pessoas que planejaram, que se envolveram, que muitas vezes venderam tudo com o sonho de vir para cá, chega aqui, passa 3, 4 meses e aí não suporta, não se adapta, não consegue se enquadrar dentro dos hábitos e costumes, começa a enxergar que aquela facilidade que eles imaginariam que teriam aqui não é tão fácil assim como que é dito. A realidade é nua e crua. E de noite, quando as luzes se apagam e ali você está diante da sua solidão, você e Deus, no seu momento de reflexão, você se faz essa pergunta a todo instante: o que eu vim fazer aqui? Então esteja certo antes de tomar a decisão que você veio para vir. E mesmo depois, quando você chegar, foque naquilo que você veio buscar: qualidade de vida, paz, dignidade, bons estudos para os seus filhos. Isso tudo tem um peso e uma capacidade de ser intangível, é apenas sentido. E eu só posso dizer a você que você vai ter a sensação que eu tenho hoje depois de estar aqui. Porque passar para você que aqui é um lugar seguro, passar para você que aqui é um lugar que você vai viver bem, é uma coisa. Mas a individualidade, como o próprio nome já fala, é própria de cada um. Então é necessário planejamento, planejamento, planejamento. Não venha de forma aventureira. Eu acho que a dor da volta é muito maior quando você sente que foi a falta de planejamento
que fez com que você não desse certo. Então, esteja preparado financeiramente, emocionalmente e pronto para os desafios que não serão poucos quando você chegar aqui. Vai ter aquele período do encantamento na primeira semana, tudo é lindo, maravilhoso, estou na Europa, acesso a um mundo novo, sensação de liberdade, de que você pode fazer tudo, mas depois dos 10 primeiros dias, você começa a perceber que existe uma rotina, que essa rotina ela é comum para todo mundo e que você é apenas mais um no meio de toda essa engrenagem, com o agravante de não ter as facilidades que as outras pessoas têm aqui. Vou te dar um exemplo sobre serviços essenciais. Aqui em Portugal existe uma espécie de SUS, como se fosse no Brasil, e chama Serviço Nacional de Saúde. É o SNS. Quando você precisa de um atendimento médico, existe um número de telefone que você liga, que é o do SNS 24. É o Sistema Nacional de Saúde que fica 24 horas. Quando a ligação atende, é uma atendente eletrônica. Do lado de lá, uma voz vai perguntar se você quer um atendimento em português ou em inglês. E depois disso, se for o atendimento em português, ele vai pedir para você digitar o número do seu utente. Você já tem a primeira barreira na sua frente. Se você não tiver o número do utente, a ligação não prossegue. Aí você não consegue ter acesso. Vamos supor que você conseguiu, você tem o seu utente. Você vai passar o seu número, do lado de lá uma pessoa vai te atender, vai perguntar qual que é a sua emergência, você vai fazer o relato para essa pessoa e essa pessoa vai falar com você. Dirija-se a tal lugar. Quando você chega neste lugar onde você foi direcionado, você já recebeu um SMS do Sistema Nacional de Saúde te dizendo o endereço de onde você vai e qual unidade que você vai e com o número de protocolo que você vai fornecer na hora que chegar nessa unidade de saúde. Eles vão te atender, você vai ser recebido. Esteja preparado para esperar 1, 2, 3, 4 horas, às vezes até mais, para ser atendido. E depois, dependendo do caso, você pode ter que pagar alguma coisa. E é importante sempre você estar preparado para isso. Se você for atendido por um socorro de emergência e você acionar o INEM, que é INEM, Instituto Nacional de Emergências Médicas, que é como se fosse o SAMU no Brasil, você vai ser recolhido por essa equipe, vai ser levado para o pronto atendimento, aí o seu atendimento é mais rápido. E normalmente não se paga. E se você tiver condições, eu sugiro que você faça aqui um seguro-saúde. Não é plano de saúde, é diferente. Seguro de saúde. O seguro de saúde vai te permitir ter acesso à rede particular de hospitais. E nessa rede você vai ter descontos em consultas médicas e exames laboratoriais ou exames clínicos que precisarem serem feitos, diagnósticos de imagem e tudo mais. Quer um exemplo? Uma consulta médica particular, se você for num hospital, igual hoje, por exemplo, se for no hospital da Luz, você vai pagar 60, 70 euros por consulta com um especialista. Se você tiver o seguro saúde, você vai pagar aí 12, 15, 18 euros. Se você for fazer um exame de sangue num hospital particular, você vai pagar 20, 25 euros. Se você tiver o seguro saúde, você vai pagar 2 euros, 3 euros pelo exame de sangue. E assim vai. Então, meu conselho é:
faça um seguro-saúde que pode te custar de 15 a 25 euros por pessoa, tá? E no geral, o que você vai precisar quando você chegar aqui em Portugal? Primeira coisa vai ser tirar o seu NIF, que é o número de identificação fiscal que todo mundo sabe, que é como se fosse o CPF do Brasil. Com o NIF você vai precisar de ter um contrato de arrendamento. Com o contrato de arrendamento você vai precisar do atestado de morada. E agora saiu há 15 dias atrás uma resolução da ANMA que não aceitam mais na entrevista a entrega do atestado de morada como comprovante de residência. Você tem que entregar, além do atestado de morada e além do contrato de arrendamento, que tem que estar registrado no site das finanças, você vai ter que entregar um documento chamado atestado de boa-fé, que é um documento que deve ser assinado entre o senhorio, que é quem te aluga o apartamento ou a casa, e você, ambos com firma reconhecida nos cartórios daqui. Sem isso, você não é mais atendido na ANMA. Depois você vai precisar de abrir uma conta em banco. Pela minha experiência aqui, eu sugiro que vocês procurem a agência de sua preferência, mas eu tive mais facilidade de abertura da minha conta no Novo Banco. Eles me pediram um depósito inicial de 50 euros na época, o contrato de arrendamento, o meu NIF, um comprovante de uma conta em alguma coisa no seu nome, pode ser de um telemóvel, né, que você vai ter que comprar aqui, quando chegar aqui em Portugal. E a média de preço pode variar de 10 até 30 euros por plano de telefonia. É a média, você vai escolher da sua preferência. O meu é da Mel. Eu paguei durante um ano 15 euros por mês para 50 GB de internet e ligações ilimitadas. Um ano depois eu resolvi migrar de operadora e na minha migração uma outra operadora me ofereceu 200 GB de internet por R$ 7,99 e com a mesma quantidade de ligações ilimitadas. Então eu migrei, hoje eu pago 8 euros por mês com o dobro de internet. E eu nem tenho internet em casa, porque não precisa, que eu sempre rateio, faço o roteamento da internet do meu telemóvel para o meu notebook. Bom, então você já tem o NIF, você já tem o NIS, você já tem o contrato de arrendamento, você já tem o atestado de morada, supostamente você já tem o documento de boa-fé assinado entre você e o senhorio, você já tem sua conta de telefone e agora você vai precisar da abertura da sua conta bancária, com tudo isso que eu já te sugeri. Depois, na abertura da conta bancária, provavelmente o banco vai empurrar em você algum seguro, e eu aproveitei e fiz um seguro de vida, onde eu pago mais 7 euros por mês, e vão te cobrar uma taxa de manutenção da conta de 6 euros por mês, e também vão te cobrar uma taxa de envio do cartão pelo banco para seu endereço, que pode variar de 10 a 25 euros. Tá certo? Bom, eu espero que tenha contribuído de alguma forma para que vocês possam ajudar a elocubrar na cabeça de vocês essa ideia da imigração, sob o ponto de vista de orientações. O que eu falo aqui não é receita de bolo, e eu sugiro que vocês procurem um advogado para que trate de vocês com o merecimento que esse assunto precisa, e não precisa de ter medo se você tiver feito planejamento. Eu costumo dizer que o medo é fundamental, porque ele é o limiar entre a razão e a emoção.
Mas existe uma diferença entre ter medo e ser medroso. Ser medroso não é para os fortes. E para poder imigrar você precisa de ser forte. Tá certo? Esteja preparado. Venha com fé, com foco, com resiliência e com persistência, que vai dar tudo certo. Tá bom? Um abraço e até a próxima vez.